Bom, galera, aqui no canal normalmente a gente grava carros mais simples, às vezes algum lançamento e tal, mas a gente não costuma gravar carros muito premiums. Mas hoje a gente resolveu trazer um carro que a gente considera muito especial por vários motivos e nós vamos mostrar todos eles para vocês. Principalmente porque é muito divertido de dirigir. A gente estava dando uma volta antes e nós vamos mostrar para vocês que a BMW 125 com pacote M é um super esportivo. Não tem nada para bater o custo desse carro. Bom, antes de continuar esse vídeo aqui, eu queria só dar um recado. Tu vai comprar um carro desses, é um carro que tem um valor considerável. Independente da tua situação financeira, com certeza o dinheiro não nasceu em árvore, então acho que a gente tem que aprender a dar valor a ele. Se tu não quer correr risco de pegar um carro de leilão, um carro que tenha sofrido algum tipo de sinistro, que depois tu não vai conseguir fazer seguro, que tu vai te complicar para vender, o Gustavo tem uma ótima dica para te dar. A empresa Olho no Carro é uma empresa especializada em fazer consultas automotivas somente com a placa do veículo. Então, colocando a placa do veículo, nós podemos ver se, como o Felipe falou, se teve sinistro, se é carro de leilão, entre vários outros itens que é possível pesquisar. Inclusive, até saber quilometragem, se for um carro que já tenha sido vendido alguma vez. Pois é, e os valores deles são bem bons, vão de 10 a 35 reais para o pacote mais completo. E se tu usar o cupom Opinião Sincera, que está aqui embaixo, clicando no link da descrição que vocês vão ter nesse vídeo, vocês ainda vão ganhar 15% de desconto. Então aproveita essa oportunidade, porque no final das contas o valor que é cobrado pelo benefício que tu vai ter de ter muito mais certeza no carro que tu vai estar comprando é muito grande, vale a pena. Que a BMW é uma marca alemã de carros premium e hoje também dona da Mini e da Rolls-Royce, acho que todo mundo já sabe. O que talvez vocês não saibam é que ela nasceu fazendo motores para avião em 1911. Os motores deles foram amplamente utilizados durante a Primeira Guerra e como a Alemanha acabou perdendo, o Tratado de Versalhes proibiu a BMW de produzir motores para avião. A empresa teve que se reinventar e em 1923 começou a produzir as motocicletas. Em 1928 ela comprou uma fábrica de automóveis e só na década de 30 começou a produzir carros legitimamente BMWs já com seu desenho. A BMW sempre esteve muito relacionada à produção de carros sedãs, mas ela vem mudando um pouco o seu portfólio já faz alguns anos e um dos carros que começou a mudar isso foi a própria Série 1, que nasceu em 2004 para atender o mercado que estava em alta naquela época, que era o dos hatches compactos premium. A Série 1 basicamente era uma Série 3, aquele sedã muito famoso, que vendeu muito aqui no Brasil, porém com uma carroceria um pouco encurtada. Então ela compartilhava suspensão, transmissão, diferencial e às vezes até motor. E dito isso, eu posso dizer que são carros absurdamente divertidos de dirigir. Por quê? São motores longitudinais, tem tração traseira, é um carro super leve, é um carro compacto e que muitos fãs adoram justamente por causa disso. Pois bem, adoravam na verdade, porque em 2019, esse ano, foi lançada a série F40, que na verdade utiliza a mesma plataforma da X1, aquele SUV compacto, menor da marca, e é tração dianteira. Eu também não gostei nem um pouco. Tá, mas chega de conversa e vamos falar especificamente desse carro aqui. O Gustavo já disse, esse aqui é o 125i M. O M vem da divisão de performance da BMW, que costuma fazer carros preparados e carros com, digamos, uma aparência muito mais esportiva. Esse daqui, por ter o M depois do número, ele tem o pacote de adereços visuais. Para-choque, rodas, volante e alguns outros detalhes são tudo personalizados pela divisão M. Agora, quando o M vem antes do número, bom, aí o carro é totalmente diferente. A mecânica é muito mais forte, o motor tem mais potência, a transmissão tem mais potência, a suspensão é de corrida, os freios são de corrida, ou seja, é um legítimo carro esportivo. Mas não quer dizer que esta 125 aqui não seja esportiva, e vocês vão se surpreender com o desempenho dela. Mas como todo bom esportivo, uma das coisas que mais importa é o motor. E eu vou mostrar para vocês hoje que esse motor aqui, apesar dele ser bem potente e bem forte, ele já é um motor bem conhecido da gente. Não é um motor novo, não é nada tão diferente assim do que a gente está acostumado.
Esse aqui é o motor Twin Power Turbo, exatamente aquele mesmo motor que eu mostrei para vocês na 428 Gran Coupé. Apesar desse aqui ser o mesmo motor da 428, ele não tem a mesma potência. A BMW faz isso de propósito para diferenciar os seus carros da marca. Esse aqui tem 218 cavalos e 31,6 kgf de torque. A parte mais impressionante disso é que ele aparece em 1350 RPM, ou seja, é quase na lenta. É um motor muito desenhado para um trânsito ou uma condução dentro da cidade. Ele prioriza o torque em baixas rotações, mas vocês vão ver que de alta ele vem muito bem também. E antes que eu esqueça, a Série 1 tem uma versão mais forte. Na verdade, ela tinha no passado a 130, que era uma versão 6 cilindros aspirada, o motor 6 cilindros em linha, aquele enfiado aqui no meio, e depois veio a 135, que é o mesmo motor 6 cilindros, porém turbinado. Esse realmente é uma versão muito top, ainda mais quando ela vem com o M na frente, né? Como esse aqui é um carro 2014, ele não tem ainda o facelift que saiu em 2015. Mas ele é bem completinho. Por exemplo, já vem com lavadores de faróis, faróis Bichenon e obviamente ele tem faróis de neblina e o para-choque é exclusivo da versão M. E antes que vocês me perguntem, essa grade não é deste modelo. Essa daqui é do modelo um pouquinho mais top, mas eu tenho que concordar com o dono. Ficou muito melhor no carro. Como toda boa BMW com pacote M que se preze, essa daqui vem com rodas aro 18 e pneus Run Flat. Bom, essa última parte não é tão legal assim, porque o pneu é o mais caro que tem. Quando for comprar usado, prepara o bolso, porque no mínimo tu vai gastar mais de R$ 5.000 nos quatro, se tu conseguir baratinho, tá? O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas trocam por pneus comuns e isso não é muito recomendável, porque ela não tem step. E falando nisso, o fato de ela não ter step ajuda no espaço interno do porta-malas. São 360 litros. Para um carro hatch compacto é um espaço bem considerável. E obviamente eu não preciso dizer que o porta-malas dela tem um acabamento impecável. Além do que, ela tem uma coisa que é bem difícil de se encontrar aqui nos carros nacionais. A divisão do banco traseiro é 40-20-40, o que dá mais flexibilidade ainda para tu levar várias coisas aqui dentro. Obviamente a Série 1 ficou muito famosa por ser uma versão hatchback, mas ainda saiu também algumas versões coupés, aquela que tem a traseira um pouquinho mais alongada. Hoje essa versão não existe mais, porque a BMW resolveu transformar todas as coupés em Série 2. Até já falei sobre isso no vídeo da 428. Mas uma coisa que é muito interessante sobre essa traseira aqui, é que se vocês olharem o desenho dela, é muito parecido com o da traseira do Gol G5, que foi lançado aqui no Brasil um ano depois do lançamento dessa daqui. Algumas pessoas dizem que as engenharias conversaram e tal. Na verdade, era tudo uma tendência de mercado. Tanto que o Onix, que veio alguns anos depois, também veio com uma traseira muito parecida. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é com relação à série M. Todas as outras versões têm a M2, a M3, a M4, M6, enfim, todas elas têm uma versão esportiva natural que leva só a letra M e o primeiro número. A Série 1 é a única que não tem isso. Por quê? Porque o primeiro carro que inclusive deu origem à divisão esportiva da BMW era o M1. Era aquele carro que aqui no Brasil foi lançado como carro controle da Estrela, o Pegasus. Eu queria ter muito um desses, mas eu não tinha dinheiro quando era pequeno. E ele realmente foi um carro super vitorioso nas pistas de corrida. Pois bem, para manter a origem do nome, a BMW decidiu que a Série 1 não vai se chamar M1. E hoje ela é oferecida na versão M140. Mas já falei um pouco sobre isso, né? A grande vantagem da M140 é que pelo menos ela tem tração nas quatro rodas. O único detalhe que me incomoda aqui na traseira é o fato dela não ter câmera de ré. Para um carro que na época era vendido a mais de R$ 155.000, isso talvez não fosse muito fácil de se explicar. Mas se tu considerar que te vieram várias Série 1 de importação direta e não tinham nem o sensor de estacionamento, que nem esse aqui tem, aí a coisa complica um pouquinho mais ainda. Mas se tu comprar uma importada oficialmente pela montadora, ela vem pelo menos com isso. A chave desse carro, além de ser muito estilosa, ela é do tipo presencial. Porém, ela não abre as portas, tu é obrigado a apertar o botão. E ela tem várias luzes de cortesia, algo muito interessante. Mas vocês vão ver que o interessante mesmo está aqui dentro. Vou começar falando do banco. Os dois bancos, tanto do motorista quanto do passageiro, são elétricos. Tem praticamente todas as regulagens possíveis, inclusive com duas memórias. Algo que eu acho muito interessante. Por quê? Porque se tu e a tua esposa, por exemplo, dirigir o carro, cada um pode ter a sua programação e quando tu precisar entrar dentro dele, não precisa ficar com aquela confusão, aquela, digamos, aperta daqui, aperta dali, que nem o que acontece normalmente nos carros, né?
A minha, por exemplo, que dirige o meu carro, é um inferno. E aí, Gustavo, agora mostra tu o que tem de legal nesse interior, hein? Bom, pessoal, ele basicamente é o mesmo interior, muito parecido com o interior da 428 que a gente falou, né? Todas as BMWs têm interior muito parecido, né? Série 1, Série 3, Série 4, tudo meio parecido. Isso é meio coisa de alemão, né? É, um Volkswagen, né? Bom, aqui dentro a gente tem, obviamente, com um acabamento muito bom, né? Com soft touch aqui por tudo, inclusive com couro também por toda a parte da porta. Aqui no meio, um ar-condicionado dual zone, uma tela grande aqui de multimídia, onde a gente consegue controlar não só a parte do rádio, né, mas também toda a parte de motor. A gente consegue controlar diferenças entre condução esportiva ou econômica, que aí muda a configuração de motor, configuração de câmbio e outras coisas, e mais outros detalhes como ligar a luz, apagar a luz. Bom, tem uma infinidade de coisas aqui. Já o painel também é um padrão de todas as BMWs, são todas assim, tem essa parte contagiros e velocímetro analógicos, e embaixo combustível e outras informações todas digitais. O que eu não gosto muito, aí é opinião pessoal, é que é tudo laranja nesse tipo de BMW. Laranja pra mim remete a uma coisa mais simples. O meu Palio é tudo laranja, então eu não sei, não gosto muito. Eu gosto a série M, por exemplo, a M2, M3, M4 é branco, aí fica mais bonito, acho que fica mais esportivo. É, verdade, concordo contigo. Mas não dá pra negar que, no final das contas, até que combina com o carro, cara. Porque o carro, o vermelho remete à esportividade. É, eu acho que sim. O volante dessa versão, obviamente que ele tem os controles do cruise control, controles do rádio e outras coisas mais. Já vem com o aplique M, né? Na versão 2015 o volante mudou. Ele também continua de 3 raios, só que ele é um pouco mais fino. Assim como alguns detalhes internos que até são meio imperceptíveis. Como vocês puderam ver aqui, né, ele tem os pedal shifts para as trocas manuais de marcha, o que é bem interessante. E eu acho que eu não preciso nem dizer, né, que esse carro tem acendimento automático dos faróis, limpador automático de para-brisa, e o ar-condicionado é digital do tipo dual zone, ou seja, você consegue regular temperaturas diferentes para o motorista e para o passageiro. E citando o câmbio, como o Felipe comentou das borboletas, eu acho muito legal isso aqui da BMW, que não é um câmbio onde tu precisa uma alavanca que tu vai pra frente e pra trás. Ele é um joystick, né? Tu simplesmente empurra pra frente ou empurra pra trás e ele vai engatar as marchas que tu quer, né? Ré, neutro, drive, o que seja. Ah, mas você tem que estar com o pé no freio, né? Eu não Claro. tava com o pé no freio, não não foi. Aqui eu só fiz para exemplificar. E todos os câmbios atuais da BMW são de 8 marchas. Antigamente eles utilizavam um sistema de 6 marchas, hoje a grande maioria, ou para dizer todos, são com esse câmbio de 8 marchas. Alguns com tração traseira, outros com tração integral nas 4 rodas, e agora com a versão nova, o Felipe falou, da série 1, tração dianteira. Outra coisa que a BMW e a Mercedes utilizam muito, mas eu sinceramente não gosto muito, é o controle do multimídia, do iDrive. Ele é aqui embaixo, ele fica bem posicionado para o motorista, porque a tua mão fica numa posição bem normal, né? Já que o painel está distante, então tu não conseguiria tocar lá nele. Já falei que nas versões novas ele tem um sistema de controle por movimentos, então tu não precisa botar a mão lá longe, tu faz movimentos assim e ele troca a estação, mexe no volume e tal. Mas o que eu não gosto muito é que realmente não é tão intuitivo. Mas depois de um tempo dizem que tu te acostuma. Eu já prefiro assim, né? As nossas opiniões são um pouco divergentes às vezes, né? Acontece, pessoal, no canal. Como ele fica muito longe do motorista, né? Não é touchscreen. E eu não gosto muito do touchscreen porque a gente tem que procurar. Aqui no caso a gente vai só virando essa tecla aqui, né? Vocês podem ver que a gente está virando, mexendo na tecla, né? Pode dar um Enter, ele vai entrar onde eu quiser. E a gente consegue mexer em vários itens. Então eu acho prático, na verdade. Agora, o que eu não consigo entender é por que todas as BMWs, até as mais caras, continuam vindo com freio de mão. Com mão. Em vez de ser um botão. Pra fazer drift? Não sei, pode ser que sim, né? Até as versões mais caras vêm com freio de mão assim. Aqui no painel também tem o controle de... Se tu quer sistema Sport, sistema econômico, desligar o controle de tração, tudo isso aparece tanto no multimídia quanto no painel. Acho mais prático olhar no painel. A gente vai selecionar lá Eco, Pro, Comfort, Sport, Sport+, com controle... Não, ele está ativado o controle de tração, mas ainda está mais permissivo, né? E até então eu posso desligar também o controle de tração. Só que, assim, se desligar o controle de tração, estaciona mesmo. Ele é bem forte, ele sai bastante traseiro. Eu não recomendo só para quem realmente tem bastante habilidade. E estiver em um lugar controlado, como uma pista de corridas, por exemplo, né? Porque na rua é perigoso na rua bater, é muito né? perigoso.
Mas sabe que uma outra coisa que me chama muita atenção nesse carro é o acabamento dele. Cara, eu sei que você já falou das portas, soft touch e tal, mas tu não encontra rebarba em lugar nenhum, tu não encontra nenhuma peça mal encaixada. É tudo muito perfeito, os próprios vãos entre as peças são muito pequenininhos. Cara, é sensacional, né, Gustavo? E como deveria ser um carro premium, uma BMW, né? A gente esperava que fosse assim, né? Mas olha, realmente eu tenho que tirar o chapéu, porque a gente encontra carros aí de 150 mil reais que não tem esse acabamento. É verdade. E ele também tem mais um monte de outras coisas de equipamentos, né? Por exemplo, ele tem um som super bom, até com sistema, canal central aqui, um HD interno de 12 GB para colocar música, amplificador digital, subwoofer, então realmente ele é bem completo, né? O teto é preto, uma coisa que eu gosto bastante, remete bastante à esportividade. Teto solar, obviamente, controle de tração que a gente já falou, controle de estabilidade, um monte de airbag. Bom, carro realmente muito completo. E aí eu acho que vale a pena a gente citar um detalhe, tá? Vamos falar do preço desse carro. A tabela FIP dele é 95 mil reais, mas tu encontra aí na faixa de 80, menos de 90 mil reais, uns bem inteiros para vender. Cara, vale muito a pena, porque tu compra nessa faixa, uma 120? E a 120 não que não seja boa, mas ela não tem tudo isso que a 125 tem. Por isso que eu estava querendo dizer para você já no início do vídeo que esse aqui é uma baita opção de compra, porque é muito mais refinado do que as versões anteriores. E outra coisa, a gente fala que é um hatch compacto, mas na verdade não é bem assim, porque olha só a distância que eu e o Felipe nós estamos aqui, nós estamos muito longe um do outro, o carro é bem largo. Né? É largo e baixo. A gente senta numa posição que a gente gosta mais de pilotagem, perfeito, né? Posição mais para baixo. Só que ele é muito largo, nós estamos com os braços separados, o porta-mala é grande, né? Só não sei ele atrás do espaço. Vamos olhar então? Vamos lá. Aqui atrás já não... Aqui atrás complica um pouco, né? Aqui já não fica tão espaçoso assim. Principalmente porque o túnel central, onde tem a passagem do Cardan, ele é bem alto. Apesar de ter saída de ar-condicionado e tal, eu diria que para duas pessoas adultas, se a distância não for muito grande, até que vai. Agora, não espere um conforto bem elevado. Mas o acabamento é bom, né? O acabamento sempre vai ser como bom, né? todo o resto do carro. Agora o Felipe tá com a cabeça encostando aqui no teto, né? Por causa do teto solar. Tá com as pernas batendo no banco, ou seja, para ele tá bem ruim, né? Enfim, né? Eu não vou atrás desse carro mesmo. E aqui no meio, como vocês podem ver, não tem espaço para colocar as pernas no terceiro ocupante, né? Ou seja, é só para 4 pessoas mesmo o carro. 2 mais 2. 2 mais 2. Vamos andar? Vamos andar. Bom, galera, vamos para aquela hora que a gente mais gosta, que é dar uma volta nesse carro e ver se ele realmente é um esportivo ou não. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho, dá comenta, dá like, todas essas coisas aí que você sabe que vai nos dar uma baita de uma força. E compartilha. Compartilhar também ajuda muito, na verdade. Bom, a primeira surpresa muito agradável nesse carro é com relação à suspensão. É uma suspensão firme, como todo BMW, e tem pneus de perfil muito baixo, né? Os pneus são 225/40, então era de se esperar que fosse bem dura. Mas eu vou dizer para vocês que ela é muito mais confortável que aquela Gran Coupé, a 428 que a gente testou. Bem mais. Bem mais confortável. Inclusive eu vou dizer que ela tem o mesmo conforto das 325, que tem o pneu de perfil mais alto. Eu achei muito boa, mas muito boa mesmo. Em alta velocidade ela é super estável, algo impressionante para esse carro. Só que eu também notei que ela é meio progressiva. Então, tu andando devagarinho, tu percebe que ela é confortável. Agora, começou a acelerar e começa a mexer mais o curso dela, ela se torna dura. Perto do final de curso ela endurece bastante. Mas eu acho que uma das coisas que eu queria ver nesse carro aqui realmente é o desempenho dele. Botei agora no Sport Mais e vou dar uma pisadinha bem de leve assim, ó. Eita! Nossa, mãe do céu, cara. Cara de Deus, o que anda esse troço, velho. Anda bem. Além dele ter 218 cavalos e 31 kg de torque, já a 1.350 RPM, esse carro ainda tem mais uma coisinha, né? Ele tá bem como a gente gosta, né? Ele tá com remapzinho, então ele tá andando muito bem mesmo. Né? Filtro esportivo, remap, aquela coisa toda, né? Que eu já mostrei pra vocês lá nos vídeos do Golf. Só que original de fábrica, esse carro faz 0 a 100 em 6.2 segundos. Então já é um desempenho realmente muito bom, né, Gustavo? Claro que o remap ajuda a melhorar ainda mais, principalmente em baixas rotações. Que nele já era alto, esse aqui tá melhor ainda. Melhor ainda, né? É possível chegar aí perto dos 300 cavalos como foi feito aqui no carro. Agora, uma das coisas que pesa muito para esse carro é a questão de manutenção e seguro. As peças dele são caríssimas, como todo BMW, então torce para não estragar. Mas o seguro desse carro ele torna
praticamente inviável para muitas pessoas. Ele parte dos 5 mil reais, se tu tiver um perfil bom. Se teu perfil for ruim, tu pode passar dos 12 mil. É salgado, né, Gustavo? E eu sei bem de um amigo meu que tem uma BMW e que foi 12 mil reais o seguro. Pois é. E não é nem a 125M, né? Não, É mais simples. Mas quer dar uma volta? eu quero. Capaz que não, né? Bom, eu vou colocar o banco pra frente aqui, né? Banco elétrico. E vou regular o volante, que também a gente não tinha falado antes, que ele tem regulagem de altura e de profundidade. E uma outra coisinha que a gente não falou também é que ele tem aquele mesmo avanço que tem na 428 do banco, né? A pontinha dele fica mais pra frente caso tu queira descansar ainda mais as tuas pernas. Ele também vem com start-stop, ou seja, na sinaleira o veículo apaga, né? Quando estiver parado ele apaga. Isso não é muito legal, né? Eu não gosto muito, mas tem o botão para desligar pelo menos. E ele também tem hill holder, né? Que a gente não tinha falado antes. Segura o carro é verdade. Segura o carro na ladeira. Isso era o mínimo que eu esperava, né? Mas já que ele não tem câmera de ré, né? Tem algumas coisas talvez ele não tenha, né? Bom, esse aqui é um carro já com 88 mil quilômetros, não é um carro mais novo, né? E a gente consegue ouvir alguns barulhinhos. Nada demais, nada que incomode muito, mas tem. Então não é porque é BMW que não vai ter barulhos. Algumas pessoas dizem que porque os carros nacionais é que são muito mal construídos e tal. Esse aqui é um carro premium, de preço premium, e ainda assim ele faz barulhinho também. O que contribui são as nossas ruas, né? Pra fazer esse barulho. Sem a menor dúvida, né, Gustavo? Lá na Alemanha, eu acho que ele dura bem mais sem fazer barulho, né? A direção dele não é muito leve, ela é do tipo eletro-hidráulica, não é uma direção elétrica. É bom porque ela tem um feedback perfeito, né? Feedback como a gente gosta mesmo, um carro esportivo, mas ela já não é tão leve como hoje em dia a gente tem no mercado. Inclusive isso era um problema bem recorrente nas BMW Série 1. Nessa versão aqui já não, que é um pouco mais nova, mas na versão antiga, no modelo antigo, era bem comum dar problema na direção eletro-hidráulica. E isso torna bem caro a manutenção, que tem que trocar o motor e um pedaço dela, que a BMW desse meu amigo que eu comentei antes, do seguro, estava em 12 mil reais para arrumar. É o que eu estava falando antes, né? A manutenção desse carro é salgada. Bom, conclusão geral do dia. Cara, o carro é sensacional, é um carro muito gostoso de dirigir, é carro para quem quer dirigir mesmo. Mas ele, diferente de alguns outros carros esportivos que tem uma ótima condução, ele também é um carro bom para o dia a dia. É um carro confortável, é um carro espaçoso, né, para um hatch, óbvio. E ele não é, assim, não tem um consumo elevado. Se tu andar na manha, o que é difícil, tá? Tu consegue fazer médias em torno de 10 km por litro a gasolina dentro da cidade. Na estrada chega a fazer 15, às vezes até mais. Agora, o problema é que é um carro que te convida a acelerar, né? É um carro que convida a andar mais rápido. E aí ele realmente bebe. Tem pessoas que reclamam muito do consumo desse carro, mas isso está muito relacionado à potência que tu despeja no chão. E ele tem bastante. Basicamente ao pé. Literalmente é isso. Eu diria assim, tá buscando um carro usado, quer comprar uma BMW que nem essa, pode ser uma ótima pedida, tá? Agora, procura uma de procedência, porque se tu pegar uma bichada, cara, tu vai te incomodar pra caramba, tu vai gastar muito dinheiro. Esses carros aqui, eles dão problema, como todo carro, e tem muitos donos que não fazem a manutenção adequada. E aí depois sobra pra ti, que vai comprar um carro relativamente baratinho, mas vai gastar muito dinheiro em cima, e esse dinheiro com certeza não vai voltar pra ti depois. Se eu teria esse carro, com certeza, se eu pudesse. Eu teria esse aqui, porque esse aqui a gente sabe que o dono é muito cuidadoso, é um carro que está em excelentes condições, está perfeito, tem lá os seus detalhezinhos de desgaste, mas eu vou dizer assim, tá muito show. Cara, o carro não tem um arranhãozinho lá do lado de fora, tá um espelho, muito, muito legal mesmo. Para quem está procurando se divertir, tração traseira forte, essa é a pedida. Esse é o carro. Bom, galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida, uma pergunta, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que a gente sempre lê e tenta responder todo mundo. Às vezes não dá, mas na medida do possível a gente vai fazer isso. E muitas vezes a dúvida de vocês também é a dúvida de outras pessoas. Se vocês tiverem mais alguma experiência com o carro ou com a marca, por favor, deixa aqui também, porque com certeza vai nos ajudar e também vai ajudar outras pessoas. Valeu? Valeu, pessoal. Bom, antes da gente iniciar esse vídeo, Antes de continuar o vídeo. os motores deles foram utilizados amplamente no carro. O câmbio é mais potente? Não, é o mesmo. Não, que tu falou câmbio mais potente. Mais potente? É. Puta, era mais resistente. Vai tudo. Tá bom, depois tu bota um card lá, câmbio potente. Eu vou mostrar pra vocês hoje que o motor desse carro aqui, ele tem um comportamento esportivo,
Porém, não é um motor desconhecido, é um motor bem comum, na verdade. Eu não puxei a segunda vez. Eu ia te perguntar, mas eu Me esqueci desse eu detalhe. achei que esqueci. Bem, na verdade, banca elétrica é um saco, né? Porque o cara fica... puxa o negócio e vai pra trás. Cara, só tem vantagem quando tem memória. Só tem memória. E citando o câmbio, como o Felipe falou, uma coisa da Volkswagen... Nossa, Volkswagen. É que é alemão, né? Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.